bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Guarda Responsável. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, que é bastante polêmico, mas que precisa realmente ser abordado para o bem-estar dos animais e para que a gente também tenha uma relação mais saudável e mais respeitosa com eles. A questão de que os animais não são coisas, não podem ser tratados mais como produtos ou mercadorias. Infelizmente, o nosso sistema jurídico atual ainda enxerga muitas vezes os animais como coisas, como bens semoventes, ou seja, bens suscetíveis de movimento próprio. Mas isso não significa que esteja correto, Nem tudo que está na legislação é de fato correto. Então, esse é um conceito, por exemplo, que já vem sendo ultrapassado, É um conceito que a gente considera retrógrado e que já vem sendo ultrapassado por meio da educação animalista, por meio da advocacia animalista. Então, nós já temos aí, embora na legislação ainda temos essa configuração do animal como coisa, nós já temos diversas decisões judiciais que reconhecem os animais como seres sencientes, reconhecem os animais como membros da família, reconhecem os animais como sujeitos de direitos próprios. Então, é muito importante a gente lembrar, como eu comentei com vocês na aula passada, que não é porque o animal é meu que eu faço o que eu quiser com ele, até porque eles não são objetos, Eles são donos das suas próprias vidas. O que nós somos tutores dos animais e não donos ou proprietários. E é por isso que eu trouxe para vocês aqui esse quadrinho para abordar as terminologias adequadas que podem ser utilizadas, na verdade, substituídas por terminologias que a gente utilizava anteriormente, quando era comum na sociedade a gente enxergar, de fato, os animais como coisas. Então, olha só, ao invés de dizer dono do animal, vamos trocar por tutor do animal, Nós não temos direito nenhum sobre a vida dos animais que residem conosco, que são cuidados por nós. O que nós temos é o dever de cuidado em relação a eles. Então, a gente pode ver que essa coluninha tradicional, a questão do dono, por exemplo, é uma terminologia que a gente utiliza para falar de direito das coisas, da nossa relação em relação a coisas, em relação a objetos. Eu posso falar que eu sou dona desse celular, mas eu não posso falar que eu sou dona de um cachorro que vive na minha casa, Ele é meu cachorro como se fosse meu filho, mas isso não significa que eu tenho direito sobre ele. O que eu tenho é um dever de responsabilidade, de guarda, de cuidado, como nós vimos na aula 1. Então, ao invés de falar dono, vamos trocar por tutor. A questão da posse, Muitas vezes a gente ouve o pessoal comentando sobre posse responsável. Também não é correto. O instituto da posse é utilizado sobre as coisas, sobre os bens móveis e imóveis. Um animal não é coisa. Então, nós temos sobre ele a relação de guarda. Então, ao invés de posse responsável, guarda responsável. Doação. Feirinha de doação. Doação de animais. Também não é a terminologia correta. O que nós temos aí é uma situação de adoção. Assim como nós adotamos crianças, nós podemos adotar animais, exercer sobre animais, uma guarda responsável. Então, vejam que a gente também pode trocar essa terminologia de forma a ficar mais adequada com a natureza jurídica dos animais, que é de seres sencientes. E, por fim, ao invés de adquirir, comprar, que são situações que a gente se refere a uma relação de consumo, vamos trocar por adotar. Então, nós devemos adotar os animais, não adquirir e não comprar, até porque é impossível a gente colocar um valor, sobre a vida do outro. Então, nós não podemos precificar os animais e utilizá-los como objeto para satisfazer as nossas vontades pessoais. O que nós podemos é cuidar dos animais, dar para eles o melhor que nós podemos para que eles tenham, de fato, o seu bem-estar respeitado dentro do nosso dever de guarda enquanto tutores. Então, esse uso de terminologias pode parecer uma coisa um tanto quanto irrelevante, mas não é, Porque é através da nossa linguagem, é através da nossa comunicação que a gente vai expressando conceitos e a gente vai disseminando aqueles conceitos que a gente acredita que sejam comuns. Então, quando a gente se refere ao animal, como coisa, utilizando essas terminologias como dono, posse, doação, adquirir, nós estamos passando para as pessoas ao nosso redor a ideia de que a gente concorda, e de que é comum tratar os animais como objetos, o que de fato não é, Então, por essa questão, é bastante importante a gente se atentar à nossa comunicação, à forma como a gente se refere, aos nossos animais e a outros animais em geral,
para ir disseminando no nosso círculo de amizades, na nossa família, na sociedade em geral, a ideia de que os animais são seres que merecem ser respeitados enquanto indivíduos, né? E que não possuem um valor comercial. E é por isso que é tão importante a gente abordar esse tema, né, da compra versus adoção. É um assunto bastante polêmico, né? Até porque muitas pessoas acreditam que a compra só seria algo recriminado se o criadouro não fosse um criadouro certificado, se o criadouro praticasse algum tipo de maus tratos contra esses animais. Mas o ponto é que, do ponto de vista do direito animal, qualquer tipo de compra de animais, qualquer tipo de comercialização de animais vai ser algo antiético, né? Algo imoral, exatamente pelo fato de que você não pode tratar uma vida senciente como um produto. Não tem como a gente colocar um valor sobre a vida de um animal, né? Tirando o fato de que para o animal ser comercializado, é necessário que haja, né, uma quantidade de animais ali que são geradas para os criadores poderem vender. E aí entram vários aspectos polêmicos, né, vários aspectos bastante questionáveis da venda de animais, como, por exemplo, a questão da inseminação artificial ou da cruza forçada de animais. Os criadores, eles não têm ali uma quantidade irrestrita de animais para venda. Eles precisam que os animais, né, as matrizes, que são as mães, reproduzam para que eles possam vender os filhotes. E nem sempre essas mães estão aptas, né, para engravidar, nem sempre elas querem cruzar. Então, elas são inseminadas artificialmente, né, por meio de procedimentos veterinários, ou até mesmo são forçadas a permitir a monta, né, a cruza do macho. Ou seja, né, chega a ser até mesmo a configuração de uma violência sexual contra esses animais, e que é uma situação bastante estressante. Embora essa fêmea esteja no cio, embora seja um macho da mesma espécie, ela tem o direito de escolher sobre o seu próprio corpo, algo que não é permitido para as fêmeas na indústria de filhotes, né? A gente até chama de indústria de filhotes porque, de fato, são tratados como fábricas. Tirando o fato de que essas matrizes, elas são exploradas repetidamente, né, para gerar mais e mais filhotes, acabando gerando danos físicos também nessas fêmeas, né, nessas cachorrinhas, que têm ali as suas crias arrancadas, nem podem terminar ali a fase de amamentação para que os animaizinhos possam ser vendidos novinhos, né, que é algo que é bastante valorizado no mercado pet. Então, tem o estresse psicológico e tem também o desgaste físico do corpinho dessas fêmeas, né? Até porque não é nada fácil suportar uma gestação. Imagine várias gestações consecutivas para poder gerar lucro para o dono do criador. Então, mesmo que seja um criador de excelência, né, com certificação, reconhecido no mercado, essas questões são inerentes à indústria de filhotes. Não tem como fugir disso, porque para que o criador sobreviva, né, para que exista lucro dentro dessa atividade mercantil, é necessário que as fêmeas procriem cada vez mais. E é assim que é feito, né? Esses são procedimentos padrões dentro das fábricas de filhotes, né, que a gente chama. E, ao invés disso, né, ao invés de encomendar um filhote de uma raça específica, gastar valores bastante absurdos, né, nessa encomenda, tem gente que manda buscar em outro estado um animal daquela raça que a pessoa queria, nós temos a possibilidade de dar para animais que já estão vivos, já estão em situação, muitas vezes, de rua, de abandono, a possibilidade de terem um lar afetuoso, um lar responsável, né, ter uma vida digna. Então, veja que a gente pode ter dois caminhos: fomentar, muitas vezes, a exploração, né, o sofrimento desses animais e até mesmo fomentar a visão dos animais como objetos que podem ser comprados, ou nós podemos dar aos animais que já existem, que já nasceram nas ruas, por exemplo, ou que foram abandonados, a chance de ter uma vida feliz, né, e compor a nossa família sabendo que nós estamos fazendo um bem, tanto para ele quanto para nós, porque realmente é muito gratificante poder mudar a vida de alguém, né? E ainda mais de um animal, que é um ser inocente, que nunca vai premeditar fazer mal para você ou para alguém da sua família. É muito interessante dar essa chance para, de fato, sentir o quanto é gratificante ter ali aquele sentimento de amor de um animal que sabe que você salvou a vida dele. Além disso, o valor que você gasta, né, comprando um filhote de raça, se você realmente gosta de animais, você poderia reverter para a causa animal,
quantos animais de rua não poderiam ser alimentados com o valor de um filhotinho de raça, né? Quantas doações não poderiam ser feitas, quantos animaizinhos não poderiam ser alimentados e vacinados? Então, é muito importante a gente ponderar também as nossas atitudes em prol de um bem coletivo, né? Não pensar apenas na nossa vontade individual. Até porque a estética do animal não vai definir o seu amor por ele. Independentemente da cor, do tamanho, do tipo de pelagem, com certeza absoluta, né, o amor é incondicional. Então, independente de que raça pertence ou se não tiver raça, com certeza uma adoção é sempre a melhor opção. E passar aqui rapidamente pela questão do crime de maus tratos, né? Eu já comentei ali quando a gente falou na aula passada sobre a questão das 5 liberdades e dos critérios que devem ser observados para que se garanta o bem-estar dos animais. A gente pode entender que se esses critérios não forem observados, a gente pode estar incorrendo em crime de maus tratos. Então, o conceito básico do crime de maus tratos é a imposição de um sofrimento que é desnecessário e pode acontecer tanto por uma violência quanto por uma negligência do tutor ou de terceiros. Explicando melhor para vocês. O que seria considerado um sofrimento necessário para o animal? Uma vacinação, né? Uma cirurgia, dar uma bronquinha nele porque fez um xixi no lugar errado, não é espancar, não é bater, mas mostrar, né, que houve ali um desconforto com aquela situação. São situações que não geram um sofrimento excruciante para o animal, é um sofrimento suportável que é necessário para aquele momento, né? Nenhum animal gosta de ser vacinado, nenhum animal gosta, por exemplo, de passar por uma cirurgia de castração, não é algo que seria opcional, mas são situações que são necessárias para o próprio bem-estar e dignidade desse animal. Um sofrimento desnecessário é tudo aquilo que o animal vai sofrer sem que se reverta em qualquer benefício para ele. Tá? Então, por exemplo, privar o animal de espaço, né, deixar o animal acorrentado o dia inteiro, ou até mesmo trancado em varandas de apartamento, infelizmente é muito comum de acontecer, deixar o animal sem abrigo contra as intempéries do tempo, tomando chuva ou sol excessivo, deixar o animal privado de alimentação ou de água, né? Ou então colocar aquele monte de ração na vasilha e deixar que fique embolorado, que fique algo realmente insalubre ali para aquele animal. Então, existem vários aspectos que muitas vezes a gente vê que acontecia bastante antigamente, né, há um tempo atrás, e que era até tolerável, considerado como comum, mas que hoje, com o desenvolvimento da medicina veterinária e também da neurociência, que apontam, né, que os animais têm sim incômodo com essas situações, nós não podemos mais tolerar e que são sim enquadrados como crime de maus tratos. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o crime de maus tratos ele não vai ser configurado apenas se tiver uma agressão, apenas se tiver uma violência física àquele animal. Isso é nítido, né? Vai ser um caso de flagrante, inclusive, se você espancar um animal ou atirar objetos nesse animal. Porém, o crime de maus tratos também pode ser violência do tutor. Então, se o tutor deixar de prover os critérios necessários para o bem-estar daquele animal, esse tutor também poderá responder pelo crime de maus tratos, tá? Isso inclui, por exemplo, privar o animal de assistência veterinária, né? Deixar, por exemplo, uma ferida infeccionar a ponto de causar uma dor física grande para esse animal, descobrir que o animal tem uma doença e não buscar o devido tratamento, né? Tudo isso vai incidir nos critérios de bem-estar e, como eu falei para vocês, existe o critério mínimo e máximo, e o critério mínimo pode, sim, caracterizar o crime de maus tratos, que está previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que diz o seguinte: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, vai ter pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É muito importante a gente lembrar que nós tivemos aí recentemente o advento da Lei Sanção, que foi uma legislação que aumentou a penalidade do crime de maus tratos quando cometido contra cães e gatos. Então, olha só, se o crime de maus tratos for praticado contra um animal da espécie canina ou felina, o agressor vai responder por uma pena bem superior, que é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Então, a gente pode ver que não é, né,
mais um crime, como a gente falava antes, de menor potencial ofensivo. Já ouvi várias pessoas comentando, crime de maus-tratos não dá nada. Dá sim, até mesmo porque agora nós temos uma legislação bem mais rígida. Então, é de fato necessário se atentar sempre a essa questão da negligência, né? Que o que eu vejo é que muitas vezes os tutores, pelo fato de não estarem agredindo fisicamente o animal, pensam que não poderiam jamais incorrer em maus-tratos. Poderiam sim, principalmente se estiverem privando o animal de alguma necessidade especial, como são aquelas que nós vimos na aula anterior. E detalhe que a penalidade também é aumentada, tá? Se ocorrer a morte do animal. Então, se o animal morrer em decorrência de uma desnutrição, de uma anemia, de uma falta de tratamento, né? Também o tutor poderá incorrer neste crime. E olha só que interessante, trouxe aqui para vocês alguns aspectos que um tutor responsável precisa observar. O tutor responsável ele vai incluir o animal na rotina familiar, né, fazer passeios, viagens, tentar deixar o animal sempre perto dos outros membros da família para que não fique sozinho, não fique isolado. Ele não permite o acesso à rua sem supervisão, e esse ponto é bastante importante, até porque, como nós comentamos na aula anterior, o tutor vai responder pelos danos causados pelo animal. Então, se esse animal atacar outra pessoa, atacar outro animal, é o tutor que responde. Então, um tutor responsável não vai permitir o acesso do animal à rua sem supervisão, mesmo que seja gato, né? O gato não precisa dar voltinhas, ele pode sim ter uma vida saudável na companhia da sua família exclusivamente. Fornecer alimentação adequada, separa um tempo diário para brincar com esse animal. O tutor responsável também fica atento à presença de parasitas. Isso a doutora Fernanda vai explicar melhor na nossa próxima aula. Faz passeios monitorados ao ar livre, garante as vacinas necessárias, providencia a castração, né, que é algo muito importante para a gente evitar a superpopulação de animais em situação de rua, evitar que mais animais sejam abandonados, e também fornece o enriquecimento ambiental, evitando estresse, angústia, depressão nos animais e até mesmo distúrbios de comportamento. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula 2 do curso, e agora a próxima aula vai ser ministrada pela médica veterinária doutora Fernanda Campista, que vai esclarecer melhor alguns dos pontos que eu suscitei aqui por cima para vocês. Até mais!